Capítulo 2. Orar para conhecer a poderosa presença de Deus. Ela começa dizendo que aos 14 anos ela tentou o suicídio. Ela engoliu alguns remédios, mas ela teve apenas um mal-estar. E que depois disso ela gastou já muito dinheiro, tinha gastado muito dinheiro com aconselhamento psiquiátrico, psicológico. E só que nada conseguia tirar ela de um buraco profundo que ela vivia. Uma coisa ruim que ela sentia, que ela sempre estava muito para baixo. E ela fala que uma coisa que assustou ela é que aos 28 anos, ou seja, 14 anos após ela tentar o suicídio, ela falou que ela ainda sentia esse mesmo vazio. Ela falou que a vida dela continuava como uma luta, a mesma coisa. E uma amiga dela chegou e disse assim para ela: por que você não vem conversar com o meu pastor? Você não tem nada a perder. Ela ficou analisando aquela situação, porque ela falou: puxa vida, conversar com um pastor, eu não estou afim de me envolver com religião nenhuma, com igreja, afinal eu também já tive um relacionamento com igreja, né? Já pude conhecer, ela fala, mas que ela saiu mais morta do que ela tinha entrado. Então, aí ela refletiu e ela falou: bom, não tenho nada a perder. Ela foi se encontrar com o pastor da sua amiga. E ela falou assim que ao conversar com aquele pastor, ela falou que a atenção dela ficou presa por um bom período e ela gostou de ter ouvido ele, o jeito que ele falava, as circunstâncias que ele usava, né, a aparência que ele tinha de toda a conversa, ela gostou bastante. E ela fala que num dado momento, ele disse assim: quando você permitir convidar Deus para entrar na sua vida, ele vai te transformar de dentro para fora. Ela falou assim que essa frase a impactou. Então, o pastor falava, né? Se você receber a Jesus, poderá ser um relacionamento tão íntimo com Deus que cada parte do seu ser será compartilhada com Ele e o dele com você. Você nunca mais ficar sem esperança. Você nunca mais vai ficar sem esperança ou sem propósito, ele dizia. Mas quando ela começou a falar, né, quando o pastor começou a falar de aceitar a Jesus e nascer de novo, ela falou que ela não gostou muito daquela conversa, que ela falou: puxa vida, né, eu já presenciei muitas vezes aqueles pregadores que ficam na esquina balançando um livro preto, gritando para todos que passassem, né, Jesus salva, Jesus é amor, ele te ama. Todos vocês vão para o inferno. Ela falou assim que aquilo vinha sempre na mente dela. E ela falava assim: puxa, será que eu vou me tornar essa pessoa estranha, essa pessoa fria, essa pessoa sem intelecto, cheia de hipocrisia, que fica batendo na Bíblia, né? E aí ela falou que isso foi o que meio que deixou ela em dúvida, né? E aí o pastor percebeu isso nela, e aí o pastor falou assim: olha, não tenha receio, tudo bem, eu vou te colocar alguns livros para você ler. Então ela fala que o primeiro livro que ele deu para ela ler foi sobre a vida de Jesus, no livro do Evangelho de João. Ele falou: leia o Evangelho de João para você conhecer um pouquinho da vida de Jesus. O segundo livro foi Cartas do Coisa Ruim, de C.S. Lewis. Então ele fala: olha, leia este livro, Cartas do Coisa Ruim. E o terceiro livro era um livro sobre o Espírito Santo, da forma que ele opera na vida das pessoas. Então ela começa a discorrer que quando ela leu esses livros, ela percebeu que havia um monte de mentira, né, que ela tinha acreditado sobre Jesus durante muito tempo sem conhecer a verdade. Então, que ela havia acreditado e ouvido tantas zombarias, piadas, mentiras, interpretações erradas e maldosas a respeito do nome de Jesus e a respeito da sua reputação, que por muito tempo ela descartou a possibilidade de ter qualquer ligação com Jesus ou com qualquer religião. Então, ela falou assim que também ela concluiu que Deus não era uma força fria, distante, em que ela sempre acreditava, mas sim um pai amoroso, né, que trabalhava a restauração por meio de Jesus Cristo e o seu Filho. Então ela menciona que quanto mais ela lia, mais ela via o engano nas coisas que ela acreditava da nova era.
que não existe mal no mundo, que ele existe apenas na mente das pessoas. Tudo isso ela fala que ela acreditou durante um longo tempo da sua vida e que conforme ela ia estudando, ela ia vendo quanto tempo ela tinha perdido. Então, ao acompanhar até esse livro, Cartas do Coisa Ruim, do C.S. Lewis, em que ele narrava, né, as atividades de Satanás, ela começou a enxergar o óbvio, de onde vêm as coisas terríveis que acontecem com as pessoas. Então, ela menciona que existe uma força maligna cujo intento é a nossa destruição. E Satanás, o cabeça dessa força, ele é o real inimigo, né, do homem. Então ela fala que ela pensou muito e enquanto ela ficava ali observando, né, a sua amiga e esse pastor, eles não eram, ela começou a observar que eles não eram falsos, não eram ignorantes, não eram insensíveis, né, e tudo aquilo foi chamando a atenção dela. O livro ele divide o capítulo, ele fala assim, o passo mais importante de todos. Então, todos nós precisamos reconhecer a Deus, reconhecer que Ele está do nosso lado e permitir que Ele seja Senhor de nossas vidas. O profeta Jeremias fez a Deus uma pergunta que todos nós fazemos. Por que será, então, que não há um sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias 8, 22. E Deus respondeu, eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem. Jeremias 9, 3. Então, ela continua mencionando o quê? Que um dos principais motivos pelos quais as pessoas vivem em solidão e em angústia é porque elas não reconhecem a Deus como o seu Salvador, como um Pai, como um Espírito Santo, como o Senhor de todas as áreas da sua vida. E como um nome, né, que supre todas as suas necessidades, que vai estar cuidando, que vai estar indo à nossa frente. Ela fala que muitas das pessoas sofrem porque não querem ter essa entrega para Cristo. Porque as pessoas falam, não quero viver uma religião. Não, eu não quero ser uma beata. Não, imagina, vocês crentes são tudo doido, né? Então ela vem falando que enquanto a gente não adota uma postura correta diante de Deus, nada em nossa vida vai se encaixar como deveria. Então ela vai mencionando, né, que um dia ela passou numa livraria e que ela viu um livro infantil que estava falando a respeito de Deus e ela falou que ela começou a folhear e que o exemplo que a autora dava era a respeito de uma maçã em suas 3 partes. Então ela fala que a casca, a polpa e a semente. Ela fala que aquelas 3 partes, cada uma era uma, mas as 3, elas eram uma maçã. Da mesma forma, ela fala que Deus descreveu os 3 aspectos, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que a mensagem dessa simples ilustração ficou tão clara na mente dela que ela concluiu que ela jamais conheceria a Deus verdadeiramente se não conhecesse cada uma das suas partes. Então, se você hoje está aqui me ouvindo, né, falar a respeito desse capítulo do livro, onde fala dessa história tão trágica, né, de suicídio, e que mesmo após ela ter tentado, 14 anos depois ela ainda começava um vazio, e que depois ela começou a perceber, né, a diferença nos seus amigos. Aí ela fala que depois no próximo capítulo a gente vai poder perceber que ela fez uma oração reconhecendo a sua dependência de Cristo. E eu hoje agora pergunto para você, se você até hoje nunca reconheceu a presença de Cristo em sua vida, talvez você queira fazê-la pela primeira vez. Talvez seja a primeira oração que você está fazendo na sua vida, na qual você olha e você fala, Senhor, eu reconheço o Senhor como o Deus dessa terra, como o único Salvador da humanidade, como um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu peço para que você faça essa oração comigo. Ou mesmo você que de repente já fez essa oração um dia e quer renovar o seu compromisso. Então, para reconhecer a presença de Deus, eu te convido a orar comigo, que você possa repetir essa oração no seu íntimo e no seu secreto. Senhor, eu não quero ser
uma pessoa distante de Ti. Eu não tenho reconhecido a Ti como o Deus do universo. Perdoa-me por essa falha. Ajuda-me a sentir a Tua presença com tanta força em minha vida que eu nunca mais duvide dela. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar também para você que você quer renovar um compromisso com Cristo. Senhor, eu sei que Tu és o Deus do universo e eu reconheço que estás presente em minha vida. Por favor, ajuda-me a sentir a Tua mão sobre mim à medida que realizo minhas tarefas diárias. Eu Te amo, Senhor, e eu Te agradeço pelo Teu amor e Teu cuidado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Depois aqui no livro ela também separa algumas ferramentas da verdade, que é até para fundamentar um pouquinho mais essa questão da gente declarar, né, Jesus Cristo, abrir o nosso coração para Ele, como único e suficiente Salvador. Mateus 28:20 diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Provérbios 3:6 diz: Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 14:27 diz assim: O temor do Senhor é fonte de vida. 1 João 5:4 diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Salmo 16:2 diz: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Romanos 8:31b: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus possa falar com você nessa simples mensagem que esse capítulo traz. Porque muitas vezes a gente vai sofrendo na vida porque às vezes a gente tem, digamos assim, uma ferida e a gente não reconhece que aquela ferida existe para ela poder ser tratada. Assim é o Senhor na nossa vida. Se a gente não reconhece a existência, a profundidade do plano que Deus tem sobre a vida do ser humano, Ele não vai conseguir trabalhar nas nossas vidas, porque a gente não reconhece. É igual a ferida. A gente não reconhece, a gente não vai conseguir tratar. A gente não sabe o que é, né? Então, Deus ele é tão amoroso que Ele não força nada. Então, que Deus possa tocar no seu coração e que neste segundo capítulo você possa tirar de lição o reconhecimento. Você olhar para você e falar: Senhor, eu te reconheço como um Deus, Deus da minha vida. Amém?